A noiva o abandonou quando ele ficou cego, mas a mulher que ele demitiu voltou para salvá-lo. Quando Rafael Monteiro acordou no hospital sem conseguir enxergar, a primeira pessoa que procurou foi sua noiva. A primeira pessoa que desapareceu também foi ela. Mas a mulher que ele havia destruído 6 meses antes, aquela que jurou nunca mais olhar em sua direção, foi a única que voltou. E dessa vez, ele precisaria aprender a ver de verdade. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O cheiro de antisséptico hospitalar foi a primeira coisa que Rafael Monteiro registrou ao despertar. A segunda foi a escuridão absoluta, mesmo com os olhos abertos. A terceira foi o pânico. Enfermeira! Tentou gritar, mas sua voz saiu rouca, arranhada. Enfermeira, não estou enxergando. Passos apressados, mãos gentis em seus ombros. Senhor Monteiro, acalme-se. Você sofreu um acidente. O médico está vindo. Não estou enxergando nada, nada. Suas mãos voaram para o rosto, tocando as bandagens que cobriam seus olhos. O que aconteceu comigo? A enfermeira não respondeu. Não precisou. Momentos depois, uma voz masculina entrou no quarto. O Dr. Campos. Rafael reconheceu pelo timbre grave. Senhor Monteiro, preciso que respire fundo e me ouça com atenção. Meus olhos. O acidente de carro foi grave. Você bateu a cabeça contra o volante antes do airbag inflar completamente. Houve trauma significativo nos nervos ópticos. Uma pausa. Estamos fazendo todos os exames possíveis, mas no momento, você sofreu perda total de visão. As palavras levaram segundos para processar. Perda total de visão, cego, temporário. Rafael agarrou a primeira tábua de salvação que encontrou. É temporário, certo? Cirurgia, tratamento, qualquer coisa. Ainda é cedo para prognósticos definitivos. Mas, Sr. Monteiro, precisa se preparar para a possibilidade de que isso seja permanente. Permanente. A palavra ecoou no vazio negro que era agora sua realidade. Gabriela, sua noiva, ela saberia o que fazer. Ela sempre sabia. Onde está minha noiva? Alguém ligou para Gabriela? Sua secretária entrou em contato com todos da sua lista de emergência ontem quando você deu entrada. Tenho certeza de que... Ontem... Rafael tentou se sentar, a tontura atingindo como uma onda. Quanto tempo estou aqui? 2 dias. Você estava sedado devido aos ferimentos. 2 dias. Gabriela deveria estar aqui. Deveria ter estado aqui desde o primeiro momento. A mulher que havia prometido amor eterno, que ostentava o anel de noivado de 15 quilates em cada evento social, que planejava um casamento de 2 milhões de reais para daqui a 3 meses. Ligue para ela. Agora. A enfermeira saiu. Rafael ficou sozinho com o Dr. Campos e o silêncio denso, quebrado apenas pelo bip ritmado dos monitores. Há algo mais que preciso saber. A pergunta saiu mais ríspida que pretendia. Seus outros ferimentos são menores. Algumas costelas fraturadas, cortes, contusões. Nada que não cure com tempo. Mas, Sr. Monteiro, o médico hesitou. Vai precisar de ajuda, para tudo. Pelo menos inicialmente. Ajuda. Rafael Monteiro, CEO da Monteiro Holdings, homem que construiu um império de tecnologia do zero após a morte do pai, que nunca pediu nada a ninguém em 36 anos de vida, precisaria de ajuda. A enfermeira voltou 15 minutos depois, sozinha. E então? Senhor Monteiro, tentei o celular da senhorita Gabriela várias vezes. Vai direto para a caixa postal. Algo gelado se instalou no peito de Rafael. Tente de novo. Já tentei 6 vezes. Então tente a 7ª. Silêncio constrangido. Então a enfermeira saiu novamente. Rafael ficou ali, deitado em uma cama de hospital, envolto em escuridão, esperando por alguém que começava a perceber que não viria. 3 horas depois, não foi Gabriela quem apareceu. Foi Marcelo, seu advogado e único amigo de verdade. Rafael. A voz de Marcelo estava estranha, cuidadosa. Como você está? Cego, fora isso ótimo. O sarcasmo veio naturalmente. Onde está Gabriela? O silêncio que se seguiu disse tudo. Marcelo. Onde está minha noiva? Rafael. Marcelo puxou uma cadeira. Rafael ouviu-o arrastar contra o piso. Ela veio ontem, quando os médicos explicaram a situação. E ela ficou 2 horas. Então, disse que precisava pensar, que isso era muito para processar, que precisava de espaço. Espaço. Sua noiva precisava de espaço enquanto ele estava em uma cama de hospital, cego.
Ela vai voltar. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação desesperada. Não sei, Rafael. Tentei ligar também. Ela não atende. A náusea não tinha nada a ver com os ferimentos. Rafael sentiu algo se desintegrando dentro dele. Não apenas esperança, mas a fundação sobre a qual havia construído sua visão de mundo. Gabriela o amava. Ou pelo menos era o que ela dizia cada vez que ele entregava uma joia cara, cada vez que a levava para jantar em restaurantes exclusivos, cada vez que a apresentava como minha futura esposa em eventos corporativos. Amor condicional. A frase surgiu do nada. Amor que existia enquanto havia luxo, saúde, perfeição. Amor que evaporava diante da primeira imperfeição real. Quanto ela quer? O quê? Para ir embora de vez. Quanto Gabriela quer para romper o noivado e desaparecer? Rafael, não precisa ser assim. Marcelo, somos amigos há 15 anos. Você me conhece. E conhece Gabriela melhor do que pensa. Rafael virou a cabeça na direção da voz do amigo, mesmo sem poder vê-lo. Quanto? Marcelo suspirou. Ela mencionou o apartamento. Aquele em Perdizes que você comprou no nome dela. Claro. O apartamento de 3 milhões. Pequeno preço pela liberdade dela. Está feito. Redija os papéis. Ela fica com o apartamento, devolve o anel e nunca mais nos procura. Você tem certeza? Absoluta. E estranhamente, era verdade. Mesmo na escuridão, mesmo com medo do futuro, Rafael sentiu uma espécie de clareza fria. Melhor descobrir agora quem ela realmente é do que em 10 anos de casamento. Há mais uma coisa. Marcelo hesitou. Sua mãe ligou. Viu a notícia do acidente? Rafael fechou os olhos inúteis. Sua mãe. A mulher que o abandonou aos 8 anos para encontrar a si mesma em algum ashram na Índia. A mulher que ressurgia a cada 5 anos pedindo dinheiro. Diga que fui claro. Ela não recebe nada. Nunca. Entendido. E a empresa? Quanto tempo até a diretoria decidir que um CEO cego é um problema? Convoquei reunião de emergência para amanhã. Você precisa de alguém temporário na liderança. Apenas até... Até o quê, Marcelo? Até eu milagrosamente voltar a enxergar? A amargura em sua voz cortou o ar. Seja realista. Os médicos disseram que é cedo para... Os médicos disseram para me preparar para isso ser permanente. Então é isso que vou fazer. Rafael endireitou os ombros, ignorando a dor nas costelas. Daniel Torres pode assumir temporariamente. Ele é competente e não tem ambição suficiente para tentar um golpe. Vou providenciar. E Marcelo, preciso de alguém para ajudar. Em casa, quando me liberarem daqui. Uma enfermeira, fisioterapeuta, alguém que conheça minha rotina, que saiba como funciono, que possa... Odiava admitir isso. Ensinar-me a funcionar assim. Vou procurar. Talvez sua secretária, Laura, possa... Laura tem 3 filhos pequenos. Não vou tirar isso dela. Rafael respirou fundo. Encontre alguém. Ofereça o que for necessário. Marcelo saiu prometendo resolver tudo. Rafael ficou sozinho novamente, mergulhado em escuridão literal e metafórica. 3 dias depois, recebeu alta hospitalar. Gabriela nunca apareceu. Apenas assinou os papéis de Marcelo e sumiu. O apartamento de 3 milhões havia comprado sua saída limpa e rápida. Rafael voltou para sua cobertura em Jardins com uma enfermeira temporária, um fisioterapeuta para as costelas e o peso esmagador de uma nova realidade. Tudo que antes era automático, vestir-se, comer, caminhar de um cômodo a outro, agora era um campo minado de humilhação. Na primeira noite em casa, Rafael derrubou um copo de água tentando alcançá-lo. O vidro se estilhaçou no chão de mármore. Ele ficou parado, ouvindo os cacos espalharem, sem saber onde pisar. Senhor Monteiro, deixe-me ajudar. Saia. A ordem veio baixa, tensa. Todos saiam, agora. A enfermeira tentou protestar. Rafael gritou até que ela fosse embora. Então, sozinho em sua cobertura de 15 milhões de reais, cercado por luxo que não podia mais ver, Rafael Monteiro, o homem que nunca chorava, que via lágrimas como fraqueza, desabou. Foi assim que Marcelo o encontrou na manhã seguinte, sentado no chão do quarto, cercado por vidro quebrado, com cortes superficiais nas mãos por tentar limpar a bagunça sozinho. Rafael, não diga nada. Sua voz estava destruída. Apenas, conseguiu alguém? Consegui. Mas Rafael, você não vai gostar. Neste ponto não me importo se for o diabo em pessoa. Desde que me ajude a não viver assim. Marcelo respirou fundo. É Helena Costa.
O nome atingiu Rafael como um soco. Helena Costa, a diretora de projetos que ele havia demitido 6 meses atrás. A mulher que o confrontou na frente da diretoria inteira quando ele cancelou o projeto dela para favorecer o protegido do maior investidor. A mulher que disse, olhando diretamente em seus olhos, que um dia ele entenderia que sucesso não construía caráter, mas adversidade sim. A mulher que o odiava, com razão. Você está brincando? Ela foi a única que aceitou. Marcelo soou cansado. Liguei para 23 candidatos. Ofereci valores absurdos. Todos recusaram quando descobriram que era para você. Helena foi a única que considerou. Por quê? Ela me odeia. Talvez. Mas ela também é a única pessoa que conhece sua rotina. Sua empresa, como você pensa. E talvez... Marcelo hesitou. Talvez você precise de alguém que não tenha medo de te confrontar. Que não vá te tratar como coitadinho. Rafael queria discutir. Queria dizer que havia outras opções. Mas sentado ali, coberto de cortes auto-infligidos, rodeado por vidro quebrado que não conseguia ver para limpar, percebeu que não tinha escolha. Quanto ela pediu? 100 mil por mês. Por 3 meses. Depois renegociam. 100 mil. Era nada para Rafael, mas para Helena, a mulher que ele sabia que estava passando dificuldades financeiras desde que a demitiu, era tudo. E as condições dela? Ah, sim, tem condições. Marcelo quase riu. Ela vai morar aqui. Tem controle total sobre tua rotina. Você obedece quando ela disser que é sobre tua segurança ou reabilitação. Ela não quer ser tratada como empregada. E... pausa dramática. Você vai aprender braille, vai aprender a usar bengala, vai fazer tudo o que os especialistas mandarem, sem reclamar. Era humilhante, obedecer ordens da mulher que ele havia humilhado publicamente. Mas também era honesto. Helena nunca fingiria que tudo estava bem. Nunca o trataria com pena. Quando ela começa, está lá embaixo, esperando sua resposta. Rafael respirou fundo, sentindo dor nas costelas. Mande ela subir. Helena Costa entrou na cobertura como se estivesse avaliando o imóvel para comprar. Não com admiração, mas com julgamento frio. Rafael não podia vê-la, mas podia sentir sua presença. O som firme de seus passos, o perfume discreto de lavanda que sempre usava, a temperatura do ar mudando quando ela parou a 3 metros dele. Então, a voz dela era exatamente como ele lembrava, clara, direta, sem rodeios. Você está sentado no chão do seu quarto de 15 milhões, coberto de sangue seco, porque quebrou um copo e tentou limpar sozinho. É uma metáfora perfeita, Rafael. Mesmo cego e destroçado, ele sentiu irritação surgir. Se veio aqui para esfregar isso na minha cara. Vim aqui porque preciso de dinheiro. Helena o cortou sem cerimônia. 300 mil reais em 3 meses vão resolver meus problemas financeiros e me dar capital para investir no meu próprio negócio. Então sim, vou te ajudar. Mas não porque sinto pena de você, porque é uma transação. 100 mil, não 300. Marcelo ofereceu 100. Eu quero 300. Considerando que literalmente ninguém mais aceitou esse trabalho, e considerando o prazer que vou sentir vendo você lutar para aprender coisas básicas. Ela deixou a frase suspensa. 300 é uma pechincha. Rafael deveria estar furioso, mas algo naquela honestidade brutal o fez querer rir pela primeira vez em dias. Você realmente me odeia tanto assim? Odeio. Sem hesitação. Você destruiu 6 meses de trabalho por política corporativa. Me demitiu na frente de 20 pessoas. Me chamou de excessivamente emocional quando tentei explicar por que aquele projeto importava. Sua voz estava controlada, mas havia aço nela. Então sim, 300 mil para te ver tropeçando pela casa. Parece justo. Feito. Rafael estendeu a mão no que calculou ser a direção dela. 300 mil. 3 meses. Você me ensina a funcionar assim. Silêncio. Então sentiu a mão dela, menor que esperava, mas com aperto firme. Encontrar a sua. Ótimo. Primeira lição. Quando você não enxerga, não oferece aperto de mão. Espera que a outra pessoa guie. Você acabou de esticar a mão 20 graus à esquerda de onde eu estava. Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço. Anotado. Segunda lição. Levante-se. Sozinho. Preciso ver como você se movimenta. Há vidro. Eu limpei enquanto você e Marcelo conversavam. Helena soou impaciente. Agora levante. Foi mais difícil que deveria. Sem referências visuais, sem saber onde apoiar as mãos, cada movimento era adivinhação.
Rafael finalmente conseguiu ficar em pé, mas oscilou perigosamente. Uma mão firme em seu cotovelo o estabilizou. Helena. Mesmo através da raiva, ela não ia deixá-lo cair. Terceira lição. Você tem 2 metros de altura e provavelmente pesa 85 quilos. Se cair, vou te deixar no chão porque não consigo te levantar. Então aprenda a ter equilíbrio rápido, ou vai passar muito tempo admirando seu piso de mármore. Você é sempre tão reconfortante. Vim aqui para te ensinar a sobreviver, não para massagear seu ego. Helena soltou seu braço. Agora, preciso fazer perguntas pessoais. Responda com honestidade ou isso não vai funcionar. Está bem. Você consegue tomar banho sozinho? A humilhação foi instantânea. Ainda não tentei. Vestir-se? Não sem ajuda. Comer? Consigo levar comida à boca. Encontrar o prato no primeiro lugar é outro problema. Ir ao banheiro? Helena, responda. Preciso saber o que estou lidando. Rafael cerrou os dentes. Consigo, lentamente. Com muita concentração. Bom, pelo menos isso. Ela fez uma pausa. Está tomando antidepressivos? Não. Deveria. Vou marcar um psiquiatra. Não preciso de... Rafael, você acabou de passar de CEO bilionário para cego em 2 dias. Sua noiva te abandonou. Sua vida como conhecia acabou. Se não está deprimido, ou está mentindo, ou é sociopata. Helena não soou cruel, apenas factual. Terapia e medicação se necessário, não negociável. Ele queria argumentar, mas lá no fundo, na parte dele que ainda era capaz de honestidade, sabia que ela estava certa. Está bem. Ótimo. Agora me mostre sua casa. Toda ela. Preciso memorizar a disposição. A próxima hora foi tortura. Helena o fez guiar. Ela apenas caminhava ao lado, descrevendo obstáculos, mas nunca o impedindo de bater neles. Rafael acertou o ombro em 3 portas. Quase caiu de uma escada que esqueceu que existia. E derrubou uma escultura de 20 mil reais. Por que não me avisou sobre a escada? Perguntou após quase cair. Avisei. Disse 3 passos à frente e escada. Você não ouviu porque estava muito ocupado sentindo pena de si mesmo. Eu não estava. Estava. Posso ouvir na sua respiração, naquele suspiro dramático que dá a cada 10 segundos. Helena parou. Olha, entendo. Sua vida virou de cabeça para baixo. Mas autocomiseração não vai te ajudar a funcionar. Atenção sim. Então preste atenção. Rafael respirou fundo, forçando-se a focar. Helena estava certa. Ele estava tão absorto no horror da situação, que não estava realmente tentando aprender. Desculpe, vou tentar melhor. Não me peça desculpas, apenas faça melhor. Mas sua voz suavizou minimamente. Vamos de novo. Sua cobertura tem 3 andares internos conectados por essa escada em espiral. Andar de baixo, sala, cozinha, escritório. Andar do meio, seu quarto, 2 quartos de hóspedes. Meu quarto agora. Andar de cima, academia, terraço. Há 27 passos da porta principal até seu quarto. 18 do seu quarto até a cozinha. Você precisa memorizar isso. 27 passos. Sim, e cada cômodo tem landmarks. Sua sala tem aquele piano ridiculamente caro que nunca ouvi você tocar. 3 metros da porta, à esquerda. Não bata nele. Eu costumava tocar. A memória veio do nada. Quando criança. Minha mãe me ensinou antes de te abandonar? Helena não tinha filtro. Marcelo me contou. Desculpe, mas não vou fingir não saber. Todo mundo sabe. Não é segredo. Rafael odiava falar sobre isso. Ela decidiu que maternidade não era para ela. Me deixou com meu pai. Fim da história. E seu pai? Morreu há 8 anos. Ataque cardíaco. Eu tinha 28. Herdei a empresa e uma montanha de dívidas. Rafael passou a mão pelo cabelo. Um gesto familiar que agora parecia estranho sem poder se ver no espelho. Passei os últimos 8 anos transformando aquilo em império. E agora? E agora você não pode. Pelo menos não da mesma forma. Helena fez uma pausa. Mas Rafael, você construiu aquela empresa com cérebro, não com olhos. Nada mudou nisso. Tudo mudou. Não posso ler relatórios, não posso ver apresentações, não posso. Pode ter tudo isso em áudio. Pode ter assistentes lendo para você. Pode usar tecnologia assistiva. Helena soou firme. Steve Jobs tinha câncer terminal e ainda dirigiu a Apple. Roosevelt comandou o país da cadeira de rodas. Você pode administrar a empresa sendo cego. Só precisa parar de sentir pena de si mesmo o suficiente para descobrir como. As palavras foram como tapa na cara. E Rafael precisava disso. Como você faz isso? Faço o quê?
Ser brutalmente honesta sem ser cruel. Prática. Um toque de humor na voz dela. E você precisa disso. Todo mundo na sua vida te trata como chefe ou como coitadinho agora. Eu vou te tratar como adulto capaz que temporariamente precisa aprender novas habilidades. Temporariamente? Os médicos disseram que há chance de cirurgia experimental. Pequena, mas existe. Até lá, você vive como se isso fosse permanente. Se recuperar a visão, bônus. Se não, você já aprendeu a viver assim. Fazia sentido. Dolorosamente, mas fazia. Helena? Sim? Por que realmente aceitou isso? Não acredito que seja só pelo dinheiro. Longo silêncio. Então, porque quando você me demitiu, disse que eu não tinha o que era preciso para jogar no alto escalão. Que eu era boa técnica, mas péssima política. Sua voz ficou mais baixa. E você estava certo. Eu odiava você por isso. Mas estava certo. Então passei 6 meses aprendendo a ser melhor. Não politicamente. Isso eu nunca vou ser. Mas aprendi a escolher minhas batalhas. A ser estratégica. Pausa. E isso aqui. Ensinar você a sobreviver na pior fase da sua vida é a melhor carta que posso ter no futuro. Referência, conexões, prova de que consigo lidar com situações impossíveis. Tudo isso. Então é cálculo frio. É sobrevivência. Assim como você aceitando minha ajuda é sobrevivência. Helena tocou seu ombro brevemente. Não conforto, apenas ancor. Somos 2 sobreviventes fazendo negócio, Rafael. Nada de errado nisso. E pela primeira vez desde o acidente, Rafael sentiu algo além de pânico ou autocomiseração. Sentiu respeito. Helena estava jogando o jogo como ele ensinara. Sem emoção, só estratégia. O fato de que isso agora funcionava contra ele era irônico e merecido. Está bem. Somos parceiros de negócio então. Você me ensina a viver assim. Eu te dou experiência e dinheiro. Transação limpa. Exatamente. Ela soltou seu ombro. Agora vamos para a cozinha. Precisa aprender a preparar café sem queimar a casa. Tenho empregados para... Não vai ter empregados toda hora. E se eles saírem? Se você acordar sozinho às 3 da manhã querendo água, vai morrer de sede esperando alguém? Helena já estava andando. Independência, Rafael. É isso que vou te ensinar. As próximas 6 horas foram exaustivas. Helena o fez tatear cada centímetro da cozinha, memorizando onde ficava cada coisa. Ensinou-o a usar relógio especial que falava as horas. Trouxe especialista em orientação e mobilidade que começou ensinando-o a usar bengala branca. Ao fim do dia, Rafael conseguiu preparar café sozinho, embora tenha derramado metade. Conseguiu andar do quarto à sala sem ajuda, embora devagar. Conseguiu vestir roupa, embora tivesse colocado calça do avesso primeiro. Eram vitórias minúsculas, mas eram vitórias. À noite, Helena preparou o jantar. Algo simples, macarrão com molho. E comeram juntos em silêncio estranho. Posso perguntar algo? Rafael quebrou o silêncio. Pode. Quando te demiti, foi realmente tão público quanto lembro? Você me chamou na sala de conferência, na frente de toda a diretoria. Disse que meu projeto era sentimentalismo disfarçado de negócio e que eu claramente não entendia prioridades corporativas. Então disse para eu limpar minha mesa e sair. Helena não soou amarga, apenas factual. Então sim, foi público. Eu era um cretino. Era. Ainda é um pouco. Mas pelo menos agora está tentando ser menos. Rafael quase riu. Essa é sua ideia de encorajamento? Honestidade é melhor que encorajamento falso. Helena tomou água. Mas respondendo sua pergunta não feita, sim, ainda estou magoada. Não te perdoei completamente. Mas também não vim aqui para vingança. Vim para fazer um trabalho, ganhar dinheiro e seguir em frente. Justo. E Rafael, uma coisa precisa ficar clara desde já. O quê? Isso aqui é profissional. Não vou ser tua amiga. Não vou te dar ombro para chorar. Não vou fingir que temos conexão especial porque passei por dificuldade também. Sua voz estava firme. Somos 2 pessoas fazendo transação de negócios. Quando terminar 3 meses, cada um segue seu caminho. Entendido? Perfeitamente. Mas mesmo concordando, mesmo sabendo que ela estava certa, Rafael sentiu algo estranho. Uma pitada de... decepção? Não podia ser isso. Era só solidão falando. Solidão e desespero por qualquer conexão humana que não fosse baseada em pena. Boa noite, Helena. Obrigado por hoje. Não precisa agradecer. Estou sendo paga. Mas sua voz suavizou minimamente.
Descanse. Amanhã começa de verdade. Rafael foi para o quarto, tropeçando apenas uma vez no caminho, e deitou na cama enorme que agora parecia vazia demais. Gabriela costumava dormir ao seu lado. Não que ele sentisse falta dela especificamente, mas sentia falta da presença, do calor, da ilusão de que não estava completamente sozinho. Seu telefone especial para cegos, presente de Marcelo, vibrou. Mensagem em áudio. Rafael, sou Gabriela. Sei que você não quer falar comigo, mas preciso dizer algo. Desculpe por ter ido embora. Eu tentei ficar, juro que tentei. Mas quando vi você naquela cama, sem enxergar, precisando de ajuda para tudo, não consegui. Não sou forte como você precisa, não sou quem você precisa agora. Espero que entenda. E espero que seja feliz, de verdade. Adeus. Rafael apagou a mensagem sem responder. Não havia nada a dizer. Gabriela tinha razão. Ela não era quem ele precisava. Nunca foi. Ele só nunca percebeu até tudo desmoronar. Mas Helena era diferente. Não porque fosse calorosa ou gentil, mas porque era real. Porque não fingia. Porque estava ali por razões honestas. Não por amor ou dever, mas por cálculo frio. E estranhamente, naquele momento, isso era exatamente o que Rafael precisava. Realidade. Honestidade brutal. Alguém que não ia deixá-lo se afogar em autopiedade. Mesmo que essa alguém o odiasse. Talvez especialmente porque ela o odiava. Os primeiros 15 dias foram guerra. Helena não tinha paciência para a fraqueza, e Rafael tinha suprimento infinito de orgulho ferido. Eles brigaram sobre tudo. De como usar a bengala. Não é espada, Rafael, pare de batê-la como se estivesse lutando. Há quantas vezes ele deveria praticar braille? 2 horas não é suficiente, você precisa de 4. Mas lentamente, dolorosamente, Rafael começou a aprender. Na segunda semana, conseguiu preparar omelete sem queimar. Na terceira, tomou banho completamente sozinho pela primeira vez. Pequenas vitórias que se acumulavam em algo parecido com independência. Helena mantinha distância emocional. Sempre profissional, sempre focada na tarefa. Mas Rafael começou a notar pequenas coisas. Como ela sempre deixava café pronto antes dele acordar. Como reorganizou os móveis sem avisar quando percebeu que ele sempre batia no mesmo canto. Como, quando ele estava particularmente frustrado, ela colocava música clássica baixinho. Ela devia ter notado que o acalmava. Pequenas gentilezas que ela nunca admitia. Foi na terceira semana que tudo mudou. Rafael estava praticando mobilidade no terraço, espaço grande onde podia andar sem medo de quebrar coisas caras. Quando tropeçou, não foi nada grave, apenas perda de equilíbrio. Mas a memória do vidro quebrado, do sangue, da humilhação, atingiu como onda. Seu pulso disparou. Respiração acelerou. Mãos começaram a tremer. Rafael, a voz de Helena de repente alerta. O que está acontecendo? Não consigo respirar. Então ela estava ali, mãos nos seus ombros, voz firme. Olhe para mim. Não, espera. Péssima escolha de palavras. Um flash de humor mesmo na crise. Ouça minha voz, Rafael. Você está tendo ataque de pânico. Respire comigo. Inspira 4, segura 4, expira 4. Ela respirava exageradamente alto para ele ouvir. Rafael tentou seguir. Isso. De novo. Inspira. Segura. Expira. Levou 5 minutos. Mas lentamente seu coração desacelerou. A tontura passou. Ele conseguiu respirar normalmente. Desculpe. A vergonha foi imediata. Não se desculpe. É normal. Trauma, mudança radical, estresse constante. Helena ainda estava perto. Ele podia sentir. Aconteceu comigo também. Quando meu pai perdeu tudo e minha família quase ficou na rua, eu tinha ataques de pânico toda noite por meses. Era a primeira vez que ela compartilhava algo pessoal. Rafael se agarrou àquilo. Seu pai? O que aconteceu? Longo silêncio. Então, Helena se afastou, e Rafael sentiu a perda de calor imediatamente. Ele era contador, honesto demais para o próprio bem. Descobriu que o chefe dele estava desviando fundos. Denunciou. O chefe tinha conexões. Destruiu meu pai. Fez parecer que ele era o ladrão. Sua voz estava controlada, mas Rafael ouvia a dor antiga nela. Meu pai perdeu emprego, reputação, tudo. Nunca conseguiu trabalhar na área de novo. Morreu 3 anos depois. Infarto. Mas eu sei que foi coração partido mesmo.
Helena, eu sinto muito. Não sinta. Foi há 10 anos. Mas ela não soou convencida. O ponto é, sei como é quando o mundo que você conhecia desmorona. Quando você perde tudo e precisa reconstruir do zero. É aterrorizante. E ataques de pânico são normais. Como você superou? Não superei completamente. Apenas aprendi a funcionar mesmo com medo. Helena fez uma pausa. Terapia ajudou. Mas sabe o que mais ajudou? Raiva. Transformar medo em determinação para provar que eu não ia quebrar como meu pai quebrou. Então você realmente estava usando isso contra mim? Rafael tentou soar acusatório, mas saiu mais como constatação. Quando aceitou trabalhar aqui, vingança. No começo, sim, um pouco. Honestidade brutal de novo. Mas depois que cheguei, não sei, você estava tão destruído, tão diferente do homem arrogante que me demitiu. E percebi que vingança contra alguém já sofrendo não tinha a satisfação que eu pensava. Então por que ficou? Porque preciso do dinheiro. E por que? Hesitação. Porque talvez ajudar você seja minha forma de consertar o que aconteceu com meu pai. Ele quebrou porque era fraco demais. Você está quebrando. Mas se eu conseguir te ensinar a não quebrar completamente, talvez isso signifique algo. Era lógica tortuosa. Mas Rafael entendia. Compreender que às vezes ajudar alguém era mais sobre curar suas próprias feridas que sobre a pessoa sendo ajudada. Obrigado por compartilhar isso. Não fiz por você. Fiz porque você precisa entender que não está sozinho nesse tipo de queda livre. Helena tocou seu braço brevemente. Agora levanta. Temos mais 2 horas de prática antes do jantar. Mas algo havia mudado. Uma rachadura na armadura profissional dela. E Rafael, mesmo sem poder ver, sentiu. Naquela noite, jantaram juntos como se tornara rotina. Mas o silêncio era diferente. Menos hostil. Mais confortável. Posso fazer uma pergunta invasiva? Rafael ariscou. Pode tentar. Por que você nunca casou? 32 anos, bem-sucedida, inteligente. Marcelo disse que você estava solteira. Porque homens se intimidam com mulheres que não precisam deles. Direta. E porque depois do meu pai, jurei nunca depender de alguém financeiramente. Isso afasta muito o homem que quer mulher que deixa ele ser provedor. Idiota. Concordo. Mas é realidade. Helena tomou vinho. Rafael ouvia o líquido no copo. E você? Por que Gabriela? Claramente ela não te amava. Eu sabia. A admissão saiu antes que pudesse pensar. Lá no fundo sabia. Mas ela era bonita, charmosa, perfeita para eventos corporativos. E nunca questionava minhas decisões. Acho que eu queria alguém que não me desafiasse. Alguém seguro. Seguro e superficial. Sim. Rafael tomou água. Oposto de você. Não sou nada sua. Não quis dizer assim. Quis dizer. Você me desafia. Todo dia. E eu odeio. Mas também. Procurou as palavras. Também preciso disso. Não comprometedor. Helena, posso dizer algo sem você ficar brava? Provavelmente não, mas tente. Estou começando a me alegrar que foi você quem aceitou isso. Não sei se conseguiria com outra pessoa. Silêncio. Longo. Então, não diga coisas assim. Por quê? Porque complica. E isso precisa permanecer simples. Mas sua voz estava mais suave. 3 meses, Rafael. Então eu vou embora. Não podemos, não posso. Entendo. E entendia. Ela tinha razão. Complicar aquilo era perigoso para ambos. Mas naquela noite, quando Rafael deitou sozinho em sua cama, pensou em como a voz dela o acalmara durante o ataque de pânico. Como pela primeira vez em semanas, sentiu que alguém realmente entendia. Não por pena, por experiência compartilhada. E 3 metros de distância, em seu próprio quarto, Helena olhava o teto pensando a mesma coisa. Perigoso, isso estava ficando perigoso, mas nenhum dos dois sabia como parar. No 23º dia, Helena encontrou Rafael sentado no piano. Só sentado. Não tocando. Mãos pairando sobre as teclas como se fossem queimar. Você realmente costumava tocar? Ela não anunciou sua presença. Mas ele já reconhecia seu andar. Quando criança, minha mãe me ensinou. Rafael tocou uma tecla levemente. Dó central. Ela dizia que música era linguagem universal. Que mesmo quando palavras falhavam, notas falavam. E então ela te deixou. E então ela me deixou. Ele pressionou outra tecla. Mi. Parei de tocar no dia que ela foi embora. Meu pai tentou me fazer continuar. Disse que eu tinha talento. Mas cada nota me lembrava dela. Então parei.
Helena se sentou ao lado dele no banco. Rafael sentiu o colchão afundar. Sentiu o calor dela próximo. Toque algo agora. Não lembro como. Mentira. Músculo memoriza. Helena pegou sua mão, a primeira vez que iniciava contato físico assim, e colocou sobre as teclas. Fecha os olhos. Não, espera. Péssima instrução de novo. Dessa vez ambos riram. Apenas sinta. Deixe os dedos lembrarem. Rafael hesitou. Então, lentamente começou. Não foi suave. Muitas notas erradas, ritmo irregular. Mas era Beethoven. Für Elise. A primeira música que aprendera. Toque After em terceira medida. Helena juntou suas mãos às dele, guiando gentilmente quando ele se perdia. Eles tocaram juntos, o som imperfeito mas real preenchendo a sala vazia. Quando a última nota desvaneceu, Rafael percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas que não vinha havia semanas. Desculpe. Tentou limpar o rosto. Para de se desculpar por sentir. Helena ainda estava perto. Você perdeu tudo que te definia, Rafael. Sua visão, sua noiva, seu jeito de trabalhar. É permitido lamentar. Minha mãe costumava dizer que homens fortes não choram. Sua mãe te abandonou. Talvez ela não seja a melhor fonte de conselho sobre força. A lógica brutal fez Rafael rir entre lágrimas. Você é implacável. Sou honesta. Diferença importante. Helena se levantou, e ele sentiu a perda de calor. Mas Rafael, o fato de você ainda conseguir tocar, ainda sentir, ainda lamentar, isso não é fraqueza. É prova de que você não está quebrado, apenas machucado. E machucados curam. Como você sabe? Porque eu também estava machucada. E olha, ela tocou seu ombro. Ainda estou aqui. Naquela noite, pela primeira vez, conversaram até tarde. Não sobre rotinas ou reabilitação. Sobre vida. Helena contou sobre crescer, vendo o pai desmoronar lentamente. Rafael compartilhou como construiu o império aos 28, escondendo medo atrás de arrogância. Sabe o que percebi? Rafael disse perto da meia-noite. Passei 8 anos construindo sucesso porque achava que isso faria minha mãe se arrepender de ter ido embora. Como se um dia ela fosse ler sobre mim em revista e pensar cometi um erro. E agora? Agora sei que ela nunca vai. E que não importa. A revelação veio tranquila. Ela fez escolha dela. Não foi sobre mim ser insuficiente. Foi sobre ela ser incapaz. Isso é crescimento. É terapia. Você tinha razão sobre isso também. Eu geralmente tenho razão. Mas ela disse com carinho. Está vendo? Cegueira te forçou a processar coisas que vinha evitando por décadas. Então deveria agradecer por estar cego. Não chegaria tão longe. Mas talvez possa encontrar algo valioso no meio da merda. Eles riram. E Rafael percebeu que ria mais nos últimos dias que nos últimos anos. Que havia algo libertador em não precisar manter máscaras. Em poder ser quebrado e real e humano. E percebeu que Helena via isso. Via ele. Não o CEO. Não o cego coitadinho. Só ele. Helena? Obrigado. Por ver quem eu sou além de tudo isso. Silêncio. Então, tão baixo que quase perdeu. De nada. Mas algo na voz dela fez seu coração acelerar. Algo que soou perigosamente como... Não. Não podia ser. Era só gratidão confundindo-se com atração. Solidão disfarçada de conexão. Rafael se levantou. É tarde. Devemos dormir. Sim. Boa noite. Boa noite. Mas nenhum dos dois dormiu bem. Porque a linha entre profissional e pessoal, que Helena desenhara tão firmemente, começava a borrar. E ambos sabiam que quando linhas borram, alguém sempre se machuca. O primeiro mês terminou em sucesso surpreendente. Rafael navegava pela casa com confiança crescente. Lia braille com dedos ainda desajeitados mas determinados. Até retornou a reuniões da empresa via videoconferência, com Helena descrevendo linguagem corporal dos participantes. Daniel está olhando para a esquerda. Nervoso, provavelmente escondendo algo. Cristina ajustou os óculos 3 vezes. Irritada com a proposta de Daniel. Marcelo balançou cabeça. Concorda com você. Com Helena como seus olhos, Rafael voltou a ser efetivo. A diretoria, que considerava substituí-lo permanentemente, reconheceu que talvez um CEO cego fosse viável. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que nenhum dos dois queria nomear. Pequenos toques acidentais que duravam segundos demais. Conversas que se estendiam pela madrugada. Helena rindo do senso de humor seco dele. Rafael memorizando a forma como a voz dela mudava quando estava cansada. Foi na 5ª semana que cruzaram a linha.
Helena estava ajudando Rafael a organizar armário. Tarefa mundana, mas necessária. Ela descrevia cada peça de roupa, ele decidia o que manter. Paletó cinza Armani. Provavelmente custou mais que meu carro. Mantém. É para reuniões importantes. Camisa rosa que você definitivamente usou em date com Gabriela. Queima. Metaforicamente. Só doa. Helena riu. Está superando bem. Não há nada para superar. Ela mostrou quem era. Agradeço pela clareza. E a tal de clareza inclui não estar amargo? Inclui reconhecer que estava em relacionamento por razões erradas. Rafael hesitou. Conveniência, aparências, medo de estar sozinho. Nenhuma delas é base para amor real. E o que seria base para amor real? A pergunta veio casual, mas Rafael sentiu peso nela. Honestidade. Alguém que te vê, realmente vê, e fica. Não apesar dos defeitos, mas aceitando eles como parte do todo. Ele virou na direção da voz dela. Alguém que te desafia, que não deixa você ser menos que pode ser. Silêncio. Rafael ouvia a respiração dela, ligeiramente acelerada. Rafael, sei o que vai dizer. Profissional, temporário, sem complicações. Exatamente. Porque quando eu for embora, e se você não precisasse ir embora? Não. Helena, não. Mais firme agora. Você está confundindo gratidão com sentimento. Estou confundindo proximidade com conexão. Somos duas pessoas em bolha temporária. Quando voltar ao mundo real, vai lembrar que sou a mulher que você demitiu, que te odiava, que está aqui por dinheiro. Você acha mesmo que ainda acredito nisso? Precisa acreditar, porque a alternativa complica tudo. Ela já estava saindo. Rafael ouviu os passos dela se afastando. Algo nele se rompeu. Todo o controle, toda a paciência acumulados. Helena, espera. Ele se levantou, tentando seguir o som. Mas calculou mal. Bateu no batente da porta. Dor explodiu em seu ombro. Droga. De repente ela estava ali de novo, mãos nele. Você está bem? Machucou. Estou bem. Só espera. Por favor. Suas mãos ainda estavam em seus braços. Rafael podia sentir o calor dela através da camisa. Helena, vou dizer algo. E você pode ir embora depois se quiser. Mas preciso dizer. Não diga. O que for, não diga. Mas ele já estava falando. Nos últimos 30 dias, você me ensinou a viver de novo. Não só a funcionar, a viver. Me fez rir quando achei que nunca riria. Me fez sentir que talvez eu não estivesse completamente quebrado. E sim, sei que é arriscado. Sei que pode ser só proximidade. Mas também sei que quando acordo, a primeira coisa que quero é ouvir sua voz. E quando vou dormir, a última coisa que quero é que você esteja lá. E isso? Respirou fundo. Isso não é só gratidão. As mãos dela tremeram. Ou foram as dele? Impossível dizer. Rafael, você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Pela primeira vez em anos, sei exatamente o que sinto. Você sente porque eu estou aqui. Quando eu for, então não vá. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Rafael levantou a mão, encontrando o rosto dela por tentativa e erro. Dedos tocando sua bochecha, sentindo umidade. Ela estava chorando. Helena, isso vai estragar tudo. Nossa dinâmica, seu progresso, meu plano. Ou vai fazer tudo fazer sentido pela primeira vez. Então, ela o beijou. Ou ele a beijou. Depois, nenhum dos dois conseguiu dizer com certeza quem iniciou. Mas de repente estavam juntos. Mãos entrelaçadas em cabelo. Respirações misturadas. 5 semanas de tensão finalmente encontrando saída. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Isso foi... Helena não terminou a frase. Erro? Não. Esse é o problema. Não foi erro. Rafael segurou o rosto dela entre suas mãos, polegares acariciando suas bochechas. Então, não vamos chamar de erro. Vamos chamar de... o que realmente é. E o que é? Inevitável. Helena riu entre lágrimas. Você é impossível. Você me desafia desde o dia que nos conhecemos. Claro que acabamos aqui. Seus 3 meses ainda não terminaram. O que fazemos até lá? Vivemos. Honestamente. Rafael a puxou mais perto. Sem fingir que não sentimos isso. Sem fingir que é só profissional. E depois? Vamos descobrir juntos. Não era promessa. Não era garantia. Mas era honesto. E para ambos, acostumados a viver em meias verdades, honestidade era o suficiente. Naquela noite, Helena não dormiu no quarto dela. Dormiu ao lado de Rafael, cabeça em seu peito,
ouvindo batidas cardíacas que finalmente estavam calmas. E pela primeira vez desde o acidente, Rafael sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse ganhado algo, ao invés de só perder. Mas o telefone que tocou às 6 da manhã mudaria tudo novamente. Senhor Monteiro, sou Dr. Campos. Rafael acordou com o celular vibrando. Helena ainda dormia ao seu lado, respiração suave e regular. Ele atendeu em voz baixa. Doutor, é cedo. Desculpe, mas tenho notícias importantes. Rafael se sentou, tentando não acordar Helena. Que tipo de notícias? A equipe de neurocirurgia em Houston analisou seus exames. Há uma cirurgia experimental. Enxerto de nervo óptico com células-tronco. Taxa de sucesso de 42% para casos como o seu. O ar saiu dos pulmões de Rafael. 42% é significativo, especialmente considerando que sem intervenção, probabilidade de recuperação natural é menor que 5%. E os riscos? Complicações padrão de qualquer cirurgia cerebral. Mas especificamente, se não funcionar, pode piorar. Dano adicional aos nervos, perda total e irreversível de qualquer chance futura. Então era isso. 42% de chance de recuperar visão. Mas também 58% de chance de perder até a esperança. Quanto tempo tenho para decidir? A janela ideal é 8 semanas após o trauma inicial. Você está na semana 5, então 3 semanas para decidir, agendar e realizar. Entendo. Preciso pensar. Claro, mas Sr. Monteiro, minha recomendação como médico? Faça. As chances são boas, você tem recursos e a qualidade de vida que poderia recuperar. Obrigado, doutor. Entrarei em contato. Rafael desligou. Ficou sentado na escuridão que agora era normal, processando. 42%. Quase metade de chance de ver de novo. Ver Helena, ver o mundo, ver tudo que perdera. Notícias dos médicos? A voz sonolenta de Helena. Há uma cirurgia, em Houston, experimental mais promissora. Ele sentiu quando ela se sentou. Sentiu a mudança no ar. Que tipo de chances? 42% de sucesso, 58% de perda total permanente. Você vai fazer. Não foi pergunta. Foi afirmação. Não sei. É arriscado, Rafael. São quase 50% de chance de recuperar sua vida. Claro que vai fazer. E se não funcionar? E se piorar? Então você vai aprender a viver assim permanentemente. Mas pelo menos tentou. Helena tocou seu braço. Você precisa fazer essa cirurgia. Por quê? Estou aprendendo a viver assim. Contigo, talvez não precise. Para. Agora ela soou quase zangada. Não use isso, nós, como desculpa para não tentar. Você quer voltar a enxergar. Eu sei que quer. Mas se funcionar? Rafael deixou a frase suspensa. Se funcionar o quê? Tudo muda. Você não precisa mais ficar. Eu não preciso mais de ajuda. Nós? Entendimento amanheceu no silêncio. Você acha que se recuperar a visão, eu vou embora? Não acha? Rafael. Helena segurou o rosto dele. Você realmente acha que estou aqui só porque você precisa de mim? Que ontem à noite foi pena? Não sei. Tudo está confuso. E se a única razão pela qual isso funcionou foi porque eu estava quebrado? E se quando eu me consertar? Você não está quebrado, está ferido. Diferença importante. Ela o beijou suavemente. E não vou a lugar nenhum só porque você recuperou visão. A menos que seja o que você queira. Não é o que quero. Mas também não quero que fique por dever. Para de decidir por mim o que sinto. Agora ela definitivamente soou irritada. Faça a cirurgia. Recupere a visão. Então vemos onde estamos. Mas não use isso como desculpa para ter medo. Ela tinha razão. Claro que tinha. Está bem. Vou ligar para Houston. O resto do dia passou em turbilhão. Marcelo providenciando viagem. Equipe médica revisando o histórico. Helena organizando tudo com eficiência que Rafael agora reconhecia como forma de lidar com medo. À noite, sentados juntos na sala, Rafael perguntou: Você tem medo da cirurgia? Apavorada. Honestidade brutal de sempre. Mas não por mim, por você. Porque se não funcionar, estarei bem. Você me ensinou a viver assim. Eu sei. Mas também quero que você veja de novo. Veja o mundo. Veja. Ela parou. Veja você. Isso é vaidoso. É honesto. Rafael puxou-a mais perto. E sim, quero te ver. Muito. Você não sabe nem como sou. Sei que tem cabelo que cheira a lavanda.
Sei que tem uma marca de nascença no ombro esquerdo que descobri ontem à noite. Sei que quando está nervosa, torce anel no dedo mindinho. E sei que seu sorriso transforma sua voz. Ele beijou sua testa. Então sim, quero ver. Mas não para confirmar beleza. Para ter memória visual para combinar com memória sensorial. Você é poeticamente frustrador. E você é brutalmente perfeita. Eles riram. Mas subjacente ao humor havia medo real. Porque em 3 semanas, tudo poderia mudar de novo. Para melhor. Ou para pior. Mas não havia como saber sem tentar. 2 dias depois, Rafael estava em avião para Houston. Helena ao seu lado, descrevendo tudo. As nuvens, o pôr do sol que ele não via, outras pessoas no voo. Há um casal 3 fileiras à frente. Provavelmente recém-casados. Ele está segurando a mão dela como se ela fosse desaparecer. Eu seguro sua mão assim? Pior, você segura como se fosse me impedir de pular do avião. Preciso mesmo? Ainda não decidi. Mas ela apertou sua mão mais forte. E Rafael sentiu o amor naquele gesto. Houston foi frio e clínico. Mais exames, mais consultas. Equipe médica explicando o procedimento com detalhes técnicos que fizeram cabeça de Rafael girar. À noite antes da cirurgia, Helena não deixou seu lado. Está com medo? Ela perguntou. Apavorado. E você? Também. Ela deitou a cabeça em seu peito. Mas Rafael, não importa o que aconteça amanhã, não muda nada entre nós. Entendido? Promete? Prometo. Era mentira. Ambos sabiam. Porque se ele recuperasse visão, se voltasse a ser CEO poderoso e capaz, por que quereria a mulher que o viu em seu pior momento? E se não funcionasse, como ela poderia ficar sabendo que ele sempre se perguntaria, e se? Mas naquela noite, fingiram acreditar. Fingiram que amor era suficiente para superar qualquer resultado. E quando o levaram para a cirurgia na manhã seguinte, a última coisa que Rafael ouviu foi a voz de Helena sussurrando: "Te amo. Volte para mim." Foram as palavras mais assustadoras e perfeitas que já ouviu. Rafael acordou gradualmente, emergindo de névoa de anestesia como nadador quebrando superfície de água. Primeiro vieram sons, bips de monitores, vozes distantes, movimento ao redor. Depois, sensações. Dor surda, garganta seca, peso em sua cabeça pelas bandagens. E depois, nada. Ainda escuridão. Pânico começou a subir, apertando seu peito. "Rafael!" Voz de Helena, imediata. "Estou aqui. Respire." "Não, estou vendo." As bandagens ainda estão. Cirurgia levou 8 horas, mas Dr. Campos disse que correu bem. Eles vão tirar bandagens em 48 horas. Mão dela encontrou a sua. Até lá você precisa descansar. E se não funcionar? Então não funciona. E ficamos bem do mesmo jeito. Mas Rafael ouvia medo na voz dela. Espelhando o seu. 48 horas. 2 dias até saber se apostara certo ou destruir a última chance de visão. O primeiro dia pós-cirurgia foi inferno. Dor de cabeça pulsante que medicação apenas amortecia. Náusea da anestesia. E medo constante, corroendo como ácido. Helena não saiu do seu lado. Lia para ele. Descrevia o quarto de hospital. Contava histórias bobas para distraí-lo. Mas Rafael sentia tensão nela também. Foi na segunda noite que o telefone dela tocou. Rafael ouviu-a atender, sair do quarto para falar. Quando voltou 20 minutos depois, estava diferente. Voz controlada demais. Quem era? Ninguém. Só questões pessoais. "Helena, não minta para mim agora." Silêncio longo. Então, Gabriela. O nome caiu como bomba no silêncio do quarto. O que ela queria? Ouviu sobre a cirurgia. Quer visitar. Quando tirarem as bandagens. Algo frio percorreu Rafael. Ela deixou claro que não queria nada comigo. Era quando você estava cego. Agora talvez volte a enxergar. Helena não terminou a frase, mas Rafael entendeu. Claro, Gabriela desaparecera quando ele se tornou defeituoso. Agora que talvez se consertasse, voltava circulando. Diga que não. Não posso fazer isso, Rafael. Não sou sua namorada oficialmente. Somos o que somos. Mas eu não tenho direito. Tem todo o direito, porque te amo. E não a amo. Nunca amei. As palavras saíram firmes apesar da dor de cabeça. Então diga que ela não é bem-vinda. E se você mudar de ideia quando vir de novo? Quando lembrar como ela é bonita, educada, parte do seu mundo? Meu mundo mudou. Você mudou tudo. Rafael. A voz dela quebrou.
Você não sabe o que está dizendo. Ainda está sob efeito de medicação, pós-cirurgia, confuso. Estou completamente lúcido, e sei exatamente o que sinto. Rafael estendeu a mão, encontrando-a. Helena, por favor. Confie nisso, confie em nós. Ela chorou então. Ele sentiu as lágrimas dela caindo em sua mão. Estou com tanto medo. De quê? De que quando você me ver de verdade, perceba que comete erro, que estava vulnerável e confundiu necessidade com amor. Então olhe para mim. Mesmo que eu não possa ver, olhe para mim. Rafael puxou-a mais perto. Te amo. Não porque estava quebrado, não porque precisava de você, mas porque você me vê, realmente vê. E fica. Porque me desafia, me faz melhor, me faz rir quando quero gritar. Isso não vai mudar quando eu ver de novo. Promete? Prometo com cada parte de mim. Ela se deitou na cama hospitalar ao lado dele, cuidadosa para não tocar nas bandagens. Eles ficaram assim, juntos no escuro, esperando o amanhecer que mudaria tudo. Na manhã do segundo dia, Dr. Campos entrou com equipe completa. Senhor Monteiro, pronto para tirarmos as bandagens? Mais do que nunca. Helena apertou sua mão. Estou aqui. Quero que seja a primeira coisa que vejo. Rafael, por favor. Então Dr. Campos começou a desenrolar. Camada após camada de gaze. Rafael sentiu luz. Difusa, borrada, mas luz. Pela primeira vez em 6 semanas. Vá devagar. Não abra os olhos completamente ainda. Deixe-os se ajustarem. Dr. Campos soou cauteloso e esperançoso. Rafael abriu lentamente. Primeiro apenas fendas. Luz explodiu, fazendo-o fechar novamente. Calma. Tente de novo. Segunda tentativa. Formas. Manchas de cor. Nada definido ainda, mas algo. Algo ao invés de nada completo. Estou vendo. Acho que estou vendo. Sua voz tremeu. Ótimo. Agora continue abrindo, gradualmente. Visão vai ficar mais clara em alguns minutos à medida que olhos se acostumam. Terceira tentativa. Formas se tornaram objetos. Manchas de cor ganharam bordas. E então, Helena, ainda borrada, mas ele conseguia ver rosto dela, cabelo castanho escuro caindo sobre ombros. Olhos, verdes, castanhos, ainda não conseguia dizer com certeza, mas rosto dela, finalmente rosto dela. Você é linda. As palavras saíram embargadas. Helena riu entre lágrimas. Você nem está vendo direito ainda. Vejo o suficiente. Dr. Campos examinou seus olhos com luz, fez testes, verificou reflexos. Senhor Monteiro, a cirurgia foi sucesso. Você recuperou aproximadamente 75% da acuidade visual. Com tempo e talvez óculos pode chegar a 90% ou mais. 75%. Não perfeito, mas infinitamente melhor que nada. Funcionou. Rafael olhou para Helena, visão ficando mais clara a cada segundo. Realmente funcionou. Ela sorriu. E foi a coisa mais bonita que ele já vira em toda a vida. Mas a alegria durou apenas até tarde daquela noite. Rafael estava sozinho. Helena fora buscar café, quando a porta do quarto abriu, e Gabriela entrou. Ela estava exatamente como lembrava. Loira impecável, maquiagem perfeita, vestido designer que provavelmente custava 5 dígitos. Sorriso praticado que não alcançava os olhos. Rafael. Voz suave, cultivada. Ouvi sobre a cirurgia. Estou tão feliz que funcionou. O que você quer, Gabriela? Cometi erro. Ela se aproximou, sentando na cadeira ao lado da cama. Quando você ficou cego, entrei em pânico. Não sabia como lidar. Mas percebi. Você é você, com ou sem visão. E te amo. Sempre amei. Era patético. Tão óbvio que ele quase riu. Você me ama agora que posso ver de novo. Que conveniente. Não é assim. É exatamente assim. Rafael a encarou. 6 semanas, Gabriela. 6 semanas de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nada. Mas cirurgia funciona, e você aparece com declarações de amor. Estava processando. Estava esperando para ver se eu me consertaria. Ele não conseguia manter amargor da voz. E agora que consertei, de repente sou digno de novo? Você está sendo injusto. Estou sendo honesto, algo que você nunca foi. A porta abriu. Helena parou no batente, 2 cafés nas mãos, olhos indo de Rafael para Gabriela. Desculpe, não sabia que tinha visita. Você deve ser a enfermeira. Gabriela a avaliou com desdém mal disfarçado. Rafael, precisamos conversar. Em particular. Helena não é enfermeira, ela é... Rafael procurou palavras certas. Ela é tudo.
E qualquer coisa que precisa me dizer pode dizer na frente dela. Rafael, seja razoável. Gabriela, vá embora. Não há nada aqui para você. Nunca houve. Você está cometendo erro. Ela claramente se aproveitou de você enquanto estava vulnerável. Saia. A ordem saiu fria. Agora. Antes que eu chame segurança. Gabriela se levantou, dignidade ferida estampada no rosto. Você vai se arrepender. Quando cansar da novelinha de Cinderela e lembrar do que realmente precisa em parceira. Já sei o que preciso. E não é você. Ela saiu, batendo a porta. Rafael olhou para Helena, que ainda estava parada. Cafés esquecidos nas mãos. Você ouviu tudo? O suficiente. Ela colocou os cafés de lado. Rafael, não precisa fazer declarações grandes por mim. Se você quer dar outra chance, não quero. Ele estendeu a mão. Quero você. Só você. Mesmo agora que pode ver de novo, mesmo sabendo que pode ter qualquer um, especialmente agora, porque posso olhar em seus olhos, que por sinal são castanhos com pontos verdes, e ver verdade. Posso ver você. Realmente ver. Helena foi até ele, deixando-o puxá-la para abraço. Isso assusta. Eu sei, me assusta também. Rafael beijou sua testa. Mas assustador não significa errado. Mas enquanto a segurava, parte dele se perguntava: e se Gabriela estava certa? E se quando voltasse à vida normal, percebesse que confundir a gratidão com amor? Não. Não era isso. Não podia ser. Mas a semente de dúvida estava plantada. E apenas tempo diria se cresceria ou morreria. 2 semanas depois, Rafael teve alta definitiva. Visão não era perfeita. Precisava óculos para detalhes finos. Mas era funcional. Mais importante, era visão. Volta para casa foi estranha. Tudo era familiar e estranho ao mesmo tempo. A cobertura que aprendera a navegar no escuro, agora revelava cores, texturas, detalhes que esquecera. E Helena. Rafael não conseguia parar de olhar para ela. A forma como luz solar pegava em seu cabelo, como seus olhos se estreitavam quando concentrada, como mordia lábio inferior quando nervosa. Para de me encarar. Ela disse pela 5ª vez naquela manhã. Não consigo. Passei semanas imaginando como você era. Realidade é melhor. Você é ridículo. Sou feliz. Mas havia tensão subjacente. Porque tempo de Helena estava acabando. 3 meses terminavam em 1 semana. E nenhum dos dois mencionou o que aconteceria depois. Foi Marcelo quem forçou conversação. Rafael, você precisa decidir sobre Helena. Decidir o quê? Se ela fica, como, em que capacidade? Marcelo soou cansado. A diretoria está perguntando. Se é permanente, precisa ser formalizado. Se não, preciso deixá-la ir. Basicamente. Rafael olhou pela janela. Conseguia ver cidade novamente. Beleza e caos misturados. Mas nada disso significava algo sem saber se Helena estaria ao lado dele para ver também. Preciso conversar com ela. Então converse. Mais logo, porque tabloides já estão especulando. E se Gabriela decidir falar com a imprensa? Ela não faria isso. Você tem certeza? Não, não tinha. Naquela noite Rafael preparou o jantar. Habilidade que aprendera com Helena, que agora podia executar visualmente. E esperou. Quando ela chegou do que chamou de reunião, mas que ele suspeitava era entrevista de emprego, encontrou mesa posta, velas acesas, vinho aberto. O que é isso? Jantar, conversa, decisões que precisamos tomar. Helena se sentou lentamente. Sobre o que acontece quando seu contrato terminar em 6 dias. Ah, ela tomou vinho. Isso. Helena, eu quero que você fique. Como o quê? Sua enfermeira? Você não precisa mais disso. Como minha parceira, minha namorada, minha... Ele procurou a palavra. Minha pessoa. Silêncio. Então, Rafael, preciso ser honesta contigo. Algo no tom dela fez seu estômago afundar. Hoje fui em entrevista, para dirigir projeto de tecnologia educacional. É tudo que sempre quis. Autonomia, propósito, chance de fazer diferença. Ela olhou para ele. E ofereceram. Salário incrível, equity, tudo. Isso é ótimo. Ele forçou o entusiasmo. Parabéns. É em Seattle. Começam em 3 semanas. Seattle. Do outro lado do continente. Ah, Rafael, quando aceitei cuidar de você, era transação. Mas se transformou em algo mais. Algo real. Mas também, ela lutou por palavras. Também me perdi nisso. Minha identidade virou mulher que cuida de Rafael.
E preciso ser mais que isso. Você é mais que isso. Aqui neste contexto não sou. Sou a que te ensinou a viver cego. A que estava lá quando ninguém mais estava. Mas quem sou eu além disso? Lágrimas começaram a cair. Preciso descobrir. E não posso fazer isso se ficar. Então vai embora. Não foi acusação, foi resignação triste. Eu te amo. Mas também preciso me amar o suficiente para não sumir na tua sombra. Eu entendo. E entendia, realmente. Mas entender não tornava menos doloroso. Talvez, no futuro, se ainda fizer sentido. Helena estendeu a mão através da mesa. Mas agora preciso ir, por mim. Rafael segurou a mão dela. Então vá, persiga seu sonho. Seja brilhante. E se um dia você voltar, estarei aqui. Promete que não vai me odiar? Prometo que vou sempre te amar, mesmo de longe. Eles choraram juntos. Mas era choro de despedida necessária, não de fim amargo. Os últimos 6 dias foram agridoces. Rafael e Helena passaram cada momento juntos, memorizando, aproveitando, preparando-se para a separação. No último dia, ela fez as malas enquanto ele observava, tentando gravar cada detalhe. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Vou. Você me ensinou bem. E você? Vai ficar bem? Também. Você me ensinou a ser forte. Na porta, ela se virou uma última vez. Rafael? Sim, obrigada. Por ver quem eu realmente sou. Por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava. Obrigada por me salvar, em todos os sentidos possíveis. Eles se beijaram. Longo, lento, cheio de tudo que não conseguiam dizer. Então ela foi embora. E Rafael ficou na cobertura vazia, vendo pela janela enquanto o táxi dela se afastava, levando metade do seu coração. Mas também, pela primeira vez em meses, sentiu esperança. Porque se Helena precisava ir para se encontrar, e se ele amava-a o suficiente para deixá-la ir, então talvez algum dia, quando ambos fossem pessoas completas sozinhos, pudessem ser ainda mais completos juntos. Era possibilidade, não promessa, mas era suficiente para continuar. 5 meses se passaram. Rafael voltou totalmente ao trabalho. A empresa prosperava sob liderança renovada. Ele era diferente agora. Mais compassivo, mais presente, menos obcecado por aparências e mais focado em substância. Implementou políticas que Helena teria amado. Licença parental estendida, programas de mentoria para funcionários juniores, investimento em projetos com impacto social. Gabriela tentou voltar 2 vezes. 2 vezes ele recusou gentilmente, mas firmemente. E todas as noites, olhava para o telefone, querendo ligar para Helena. Mas não ligava, porque ela pediu espaço. E ele respeitava isso. Foi Marcelo quem finalmente disse: você é idiota. Obrigado pelo apoio. Está miserável. Ela está miserável. Li artigo sobre o projeto dela em Seattle. Mencionou alguém que me ensinou que força vem de vulnerabilidade. Claramente sobre você. E você deveria ligar. Dizer que sente falta. Ver se há chance. Ela precisa de espaço. Precisava há 5 meses. Agora talvez precise de você lutando por ela. As palavras ressoaram. E se ele estava dando espaço quando ela queria que lutasse? E se respeitar a decisão dela era apenas medo disfarçado de cavalheirismo? Rafael pegou o telefone. Hesitou. Então discou. Alô? Voz de Helena. 5 meses de saudade atingiram como soco. Oi, sou eu. Rafael. Ele ouvia sorriso na voz dela. Quanto tempo? Eu sei. Desculpe não ter ligado antes. Queria te dar espaço. Aprecio isso, mas... Pausa. Também senti sua falta. Sentiu? Todo dia. Todo minuto. Helena, posso perguntar algo? Pode. Se eu pedisse para você voltar, não para cuidar de mim, mas para estar comigo, como parceira igual, como você e eu, construindo algo juntos, você voltaria? Silêncio longo. Então, estou no aeroporto agora. Coração dele disparou. O quê? Aeroporto de São Paulo. Cheguei há 1 hora. Ia te ligar depois de passar no hotel, tomar coragem. Ela riu nervosamente. Projeto de Seattle foi incrível. Aprendi muito, cresci muito. Mas Rafael... Seattle não é casa, você é. Você está aqui? Agora? Terminal 2, esperando bagagem. Não saia daí. Estou indo te buscar. Rafael dirigiu como louco. Primeira vez dirigindo sozinho desde recuperar visão. Trânsito de São Paulo nunca pareceu tão longo.
Quando chegou no aeroporto, varreu o terminal com olhos, procurando. E lá estava ela. Mesmo mais longe, mesmo no meio de multidão, ele a encontrou. Helena. Seu faro, seu norte, sua casa. Ela o viu no mesmo momento. Sorriso iluminou seu rosto inteiro. Eles correram um ao outro como cena de filme clichê, e Rafael não se importou nem um pouco com o clichê porque quando a puxou em seus braços, quando beijou aqueles lábios que passara 5 meses sonhando, nada mais importava. Você voltou. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu voltei. Não para salvar você, porque não precisa mais, mas para estar com você, para construir algo juntos, como parceiros iguais. Exatamente assim. Eu te amo tanto. Também te amo. Sempre amei, mesmo quando precisei ir. Eles ficaram ali, no meio do aeroporto movimentado, segurando um ao outro como se 5 meses de separação pudessem ser compensados em um abraço. E talvez pudessem. Então, o que fazemos agora? Helena perguntou. Agora? Levamos suas malas para casa. Nossa casa, se você quiser. Eu quero. Mas, Rafael, preciso manter identidade separada. Meu trabalho, meus projetos. Claro, não quero que você suma em mim. Quero que você brilhe ao lado de mim. Então está combinado. Somos parceiros. Em tudo. Dirigiram para casa. Não mais a dele, a deles. Conversando sem parar. Helena contou sobre Seattle, sobre projetos que liderou, sobre como cresceu. Rafael compartilhou mudanças na empresa, terapia que começou, como finalmente fez as pazes com memória da mãe. Você realmente cresceu. Helena observou. Tive boa professora. Naquela noite, deitados juntos na cama que parecera vazia por 5 meses, Rafael disse. Tenho algo para você. Rafael, não precisava. Não é o que você pensa. Espera. Ele saiu da cama, abriu gaveta, voltou com um envelope. O que é? Abre. Helena abriu. Dentro, documentos de incorporação de nova empresa. Costa e Monteiro Consultoria. É. Empresa de consultoria? Para projetos de impacto social e tecnológico. 50% meu, 50% seu. Financiamento inicial de 10 milhões, e você comanda tudo. Rafael a observou processar. Pensei que talvez, ao invés de trabalhar para alguém, você pudesse trabalhar para nós. Mas sendo seu próprio chefe. Rafael, se não quiser, entendo, mas pensei, ela o beijou calando-o. Sim, 1000 vezes sim. Sério? Sério, é perfeito, é tudo o que queria. Bom, porque já contratei escritório. E recrutei 3 clientes iniciais que querem especificamente trabalhar com você. Você é impossível. Sou apaixonado, diferença importante. Eles riram. E pela primeira vez desde o acidente, Rafael sentiu que tudo finalmente estava onde deveria. Não perfeito, mas real, honesto, construído sobre base sólida de respeito mútuo e amor genuíno. Helena? Obrigado. Por voltar. Por acreditar em nós. Obrigado por deixar-me ir. E por lutar para que eu voltasse. Sempre vou lutar por você. Bom, porque não vou facilitar. Não esperaria nada menos. E assim, no escuro que não era mais assustador mas reconfortante, 2 sobreviventes que aprenderam a se amar através de perda e reconstrução, dormiram entrelaçados. Completos sozinhos, mas ainda mais completos juntos. Sol da manhã filtrava através das cortinas do quarto, desenhando padrões dourados no chão de madeira. Rafael acordou antes do despertador, como sempre fazia agora, e virou-se para observar Helena dormindo ao seu lado. 6 anos. Às vezes parecia uma vida inteira, às vezes apenas dias desde que ela voltara do aeroporto. O cabelo dela estava mais longo agora, tocando os ombros em ondas que ele amava enrolar nos dedos. Algumas linhas finas ao redor dos olhos. Produto de muito riso e ocasional preocupação. Ela era mais linda agora que no dia em que entrara na sua cobertura com olhos julgadores e coração guardado. Como se sentisse seu olhar, Helena abriu os olhos. Você está me encarando de novo. 6 anos e ainda não me canso. Você é incorrigível. Mas ela sorriu, esticando-se como gato. Que horas são? 6h15. Temos tempo antes de... Um grito infantil cortou o ar. Não de medo, mas de alegria pura. Papai! Mamãe! Acordem! Pequenos pés correram pelo corredor. A porta do quarto explodiu aberta, revelando o tornado de energia de 5 anos com cabelo escuro de Rafael e olhos verdes castanhos de Helena. Miguel! Helena tentou soar severa, mas estava rindo. Quantas vezes dissemos para bater antes de entrar? Mas mamãe, é sábado.
Sábado é dia de panquecas. Miguel pulou na cama entre eles, todo cotovelos e joelhos. E você prometeu, lembra? Prometi sim. Rafael o puxou para abraço. Mas panquecas requerem chefe descansado. Então por que não vai acordar a tia Mariana? Mariana não é tia de verdade. Miguel reclamou, mas já estava saindo correndo. Rafael e Helena ouviram ele batendo na porta do quarto de hóspedes, agora permanentemente ocupado por Mariana, a babá que se tornara parte da família, gritando sobre panquecas. Esse menino tem energia de 5 crianças. Helena suspirou, mas estava sorrindo. Puxou a mãe. Você tem energia de 10. Lisonjeiro. Rafael a puxou mais perto, beijando-a com tempo que não tinham mais assim que Miguel acordasse completamente. Bom dia, esposa minha. Bom dia, marido meu. 4 anos de casados. 2 anos de Miguel. E Rafael ainda se maravilhava da sorte impossível que o trouxera aqui. Casamento fora pequeno. Apenas amigos próximos e família escolhida. Marcelo como padrinho. Amiga de faculdade de Helena como madrinha. Sem opulência, sem demonstração. Apenas amor simples e honesto. Miguel chegara 2 anos depois. Surpresa não planejada, mas enormemente bem-vinda. Helena continuara trabalhando até o 8º mês, recusando-se a desaparecer só porque estava grávida. Palavras dela. Costa e Monteiro Consultoria prosperara além de expectativas. Helena liderava projetos em toda a América Latina. Rafael ainda comandava Monteiro Holdings, mas com mãos mais leves, focando em inovações que Helena inspirara. Juntos, criaram 2 fundações. Uma para pesquisa em cegueira e recuperação visual, outra para tecnologia educacional em comunidades carentes. O menino cujo nome levava, Miguel Costa Monteiro, era homenagem a ambas famílias e ponte para o futuro que construíam juntos. Papai! Mamãe! Mariana disse que podemos fazer panquecas de chocolate. Miguel estava de volta. Mariana atrás dele parecendo sofrida, mas feliz. Bom dia, desculpe por ele. Mariana cumprimentou. Nunca se desculpe por alegria. Rafael se levantou, pegando Miguel nas costas. Vamos fazer panquecas então. Cozinha logo encheu de farinha, ovos e risadas. Miguel ajudava mais atrapalhando, mas ninguém se importava. Helena colocou música, playlist que criara especificamente para manhãs de sábado, e Rafael reconheceu o piano de Beethoven. Lembra dessa? Ele perguntou, indicando a música. Fiorelise, como poderia esquecer? Ela tocou a testa dele. A primeira vez que você tocou para mim, quando ainda estava aprendendo a viver sem ver, e você segurou minhas mãos, guiando-me de volta. Sempre vou guiar você de volta, onde quer que esteja perdido. Miguel olhou entre eles. Vocês são estranhos. Somos apaixonados. É diferente. Helena beijou a cabeça dele. Café da manhã foi caótico e perfeito. Miguel comeu panquecas com chocolate suficiente para fazê-lo ricochetear por paredes. Mariana contou sobre o encontro que tivera, primeiro em 2 anos, e como estava nervosa. Helena ofereceu conselhos. Rafael apenas observou, coração cheio. Depois, enquanto Mariana levava Miguel ao parque, Rafael e Helena tiveram rara hora de sossego. Sentaram no terraço. Mesmo terraço onde Rafael tivera ataque de pânico 6 anos antes. Mas agora era espaço de paz, não pânico. Você já se arrepende? Rafael perguntou de repente. De quê? De ter voltado? De ter ficado? De toda essa vida doméstica com criança e responsabilidades? Helena o encarou. Rafael Monteiro, olhe para mim. Ele obedeceu. Nunca, nem 1 segundo, nem 1 minuto. Essa vida contigo, com Miguel, com trabalho que amo e propósito que encontrei, é tudo que queria sem saber que queria. Ela segurou o rosto dele. E você? Se arrepende de ter ficado cego? Porque se não tivesse ficado, nunca teria aprendido a ver de verdade. Rafael beijou sua palma. Nunca teria te conhecido, nunca teria sido forçado a desmantelar ego e reconstruir caráter. Então não me arrependo. Foi o pior e melhor coisa que me aconteceu. Poético. Você me inspira. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a cidade acordar abaixo deles. Helena? Obrigado. Pelo quê? Por acreditar em mim quando era só ódio. Por voltar quando seria mais fácil ficar longe. Por construir isso comigo. Ele indicou tudo. A casa, a vida, o amor. Por ser você. Rafael, você me salvou tanto quanto eu te salvei. Nos salvamos. Exatamente. Telefone de Helena tocou. Ela verificou.
Sorriu. É confirmação. Lembra do projeto em Santiago que mencionei? O de educação inclusiva para crianças com deficiência visual. Sim, conseguimos financiamento. 2 milhões de dólares. Começamos em 3 meses. Rafael puxou-a para abraço apertado. Estou tão orgulhoso de você. Não poderia fazer sem você. Você entende isso de forma que ninguém mais entende. Então vamos juntos. Miguel pode conhecer Tilly. Mariana pode vir. Fazemos disso aventura familiar. Você largaria a empresa por 3 meses? Já larguei por mais tempo quando precisei. Daniel pode comandar. E algumas coisas são mais importantes que reuniões de diretoria. Rafael beijou sua testa. Como estar presente para o trabalho que minha esposa ama. Como mostrar ao nosso filho que família apoia sonhos um do outro. Te amo tanto. Recíproco. Para sempre. Porta se abriu. Miguel entrou correndo, coberto de lama do parque. Mamãe, papai, preciso contar sobre o cachorro que vi. E então foram 20 minutos de história entusiasmada sobre Golden Retriever que Miguel conhecera e que agora absolutamente precisavam adotar. Podemos pensar nisso. Helena mediou. É isso que adultos dizem quando querem dizer não. Miguel cruzou bracinhos. É isso que adultos dizem quando querem pesquisar responsabilidades de ter cachorro e ver se faz sentido para nossa família. Você é inteligente demais para 5 anos. Rafael riu. Puxei aos pais. À noite, depois de Miguel finalmente dormir, após 3 histórias, 2 copos de água e um pedido de verificar monstros no armário, Rafael e Helena colapsaram no sofá. Dia cheio. Helena suspirou. Dia perfeito. Rafael corrigiu. Amanhã é visita ao seu médico. Check-up anual. Eu sei. E estou otimista. Visão está estável há 2 anos. Dr. Campos disse que pode até melhorar com novas cirurgias. Você faria? Não, estou contente onde estou. Rafael a puxou contra si. 75% de visão é mais que suficiente para ver tudo que importa. Seu rosto. O rosto do nosso filho. O mundo que construímos. Sabedoria de quem perdeu e recuperou. Exatamente. Helena se aconchegou mais perto. Rafael. Se pudesse voltar ao dia do acidente, mudaria algo? Rafael pensou longamente. Não. Porque cada escolha, cada dor, cada erro me trouxe aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Mesmo sabendo o que teria que passar. Especialmente sabendo. Porque a jornada, toda dor, toda luta, toda reconstrução, nos fez quem somos. E eu amo quem somos. Nós também, eu e Miguel. Vocês dois são tudo. Silêncio confortável caiu. Então, Helena disse. Sabe o que percebi? Gabriela ligou semana passada, para meu escritório. Rafael se enrijeceu. O que ela queria? Trabalho, ironicamente. A empresa dela está desenvolvendo app de acessibilidade e quer nossa consultoria. Helena riu. Disse que ouvira que éramos melhores do mercado. E você? Aceitei reunião. Negócios são negócios. E honestamente, não sinto nada sobre ela, nem raiva, nem satisfação em ser bem-sucedida onde ela não é. Apenas indiferença. Isso é crescimento. É liberação. Ela não merece espaço mental. Você, Miguel, nosso trabalho. Isso merece. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Você é incrível, sabia? Você menciona ocasionalmente. Riram. E naquele momento Rafael pensou em jornada que fizera. De CEO arrogante e emocionalmente fechado a homem que sabia valor de vulnerabilidade. De cego aterrorizado a alguém que via mundo e amor, mais claramente que nunca. De sozinho em cobertura vazia a rodeado por família escolhida e amor verdadeiro. A cegueira não fora maldição, fora catalisador. Fora jornada forçada para dentro de si mesmo, despindo camadas de ego e defensividade até encontrar verdade. E essa verdade era simples. Força não vinha de nunca cair. Vinha de levantar, aprender, crescer. Amor não era transação. Era escolha diária de ver e ser visto. E lar não era lugar. Era a pessoa que segurava sua mão na escuridão e na luz. Em que você está pensando? Helena perguntou. Em como sou sortudo. E em como quase joguei tudo fora por orgulho. Mas não jogou, aprendeu, e isso faz toda a diferença. Você sabe quando parou de me odiar? De verdade? Helena pensou. Não acho que parei completamente até você deixar-me ir. Até você colocar minha felicidade acima do que você queria. Isso foi... Ela procurou palavras. Foi quando viu o homem que você realmente era debaixo de todas as defesas.
E quando eu soube que te amava, de verdade? Quando? Quando você voltou. Quando tinha a escolha de ficar longe e construir vida linda sem mim. Mas voltou mesmo assim. Porque percebi. Você não voltou pelo que eu podia te dar. Voltou pelo que éramos juntos. E isso é suficiente? Ainda? É tudo. Sempre será. Ficaram assim até tarde, conversando sobre tudo e nada. Sobre projeto de Santiago. Sobre talvez ter mais filhos. Sobre viagem que queriam fazer quando Miguel fosse mais velho. Sobre sonhos pequenos e grandes. Quando finalmente foram para a cama, Rafael fez parada no quarto de Miguel. O menino dormia de braços abertos, cobertor caído no chão, expressão de paz absoluta. Helena se juntou a ele na porta. Nosso milagre. Ela sussurrou. Um de muitos. Rafael cobriu o filho, beijou sua testa e levou a esposa para a cama deles. E enquanto se acomodavam juntos, corpos entrelaçados na familiaridade de 6 anos compartilhados, Rafael pensou em versão dele de 6 anos atrás. Aquele homem não acreditaria nisso. Não acreditaria que a perda de visão levaria a ganhar tudo que realmente importava. Mas aquele homem também não conhecia Helena. Não conhecia o amor que transforma. Não conhecia o poder de vulnerabilidade. Agora conhecia. E nunca, nunca esqueceria. Te amo. Sussurrou no escuro. Te amo mais. Ela respondeu sonolenta. Impossível. Assista. Mas ela já estava dormindo. Rafael ficou acordado mais um pouco, ouvindo a respiração dela, ocasional som de Miguel mexendo no quarto ao lado, cidade vivendo e respirando pela janela. Tudo era imperfeito. Sua visão ainda tinha limitações. Trabalho ainda tinha desafios. Relacionamento ainda tinha discussões ocasionais. Mas era real. Era deles. Era construído sobre base de honestidade, respeito mútuo e amor que sobreviveu o teste de separação e tempo. E quando finalmente dormiu, com Helena em seus braços e filho seguro no quarto ao lado, Rafael Monteiro, o homem que perdera tudo e encontrara tudo de novo, sorriu. Porque às vezes você precisa ficar cego para realmente aprender a ver. E às vezes, a pessoa que você menos espera é exatamente quem você mais precisa. E às vezes, só às vezes, finais felizes não são fantasias de conto de fadas. São construções cuidadosas de duas pessoas imperfeitas, escolhendo todos os dias ser melhores juntas que separadas. E isso, Rafael decidiu, enquanto deslizava para o sono, era o tipo mais verdadeiro de magia que existia. Por fim, se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances, humildade e o poder transformador do amor verdadeiro. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar membro do canal clicando no botão Torne-se membro abaixo do vídeo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.